Oi pessoal, aqui é a Lai e a gente começa agora a Semana do Vegetarianismo Saudável. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos em que eu vou abordar alguns temas do vegetarianismo de forma mais detalhada, mais específica, dando mais informações para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a todas vocês que responderam a nossa enquete, compartilharam com a gente a experiência que vocês têm com o veganismo, com o vegetarianismo. Eu li todos os comentários, todas as mensagens e estou usando o que vocês comentaram, as dúvidas de vocês e a experiência que vocês têm com isso, com esse assunto, né, para montar o conteúdo aqui desses vídeos que eu estou fazendo agora, para que possa atender a expectativa de todas vocês. Até vi que tem algumas pessoas já vegetarianas, né, acho muito legal isso. E a gente está preparando conteúdo que pode ajudar vocês também. Essa é a nossa intenção. Esse primeiro vídeo vai ser sobre os motivos pelos quais uma pessoa se torna vegetariano ou vegano. Os motivos podem ser vários. Pode ser por saúde, pode ser por não gostar de carne. Eu já passei por isso. Por algum tempo eu não comia carne vermelha porque eu não gostava. E outras pessoas vão se nojando, não gostam do cheiro, do gosto, deixam de comer por isso. Tem muitas pessoas que aderem ao vegetarianismo por questão ambiental. Depois eu vou falar mais dos impactos ambientais da produção de carne. Mas o principal, eu acho assim que o mais comum e o mais forte é a causa animal, é o sofrimento animal, a exploração animal. É até comum a gente ouvir que vegetarianos e veganos são frescos, né? Tipo, ele não come carne, é fresco, não sei o que a gente pode ser alternativo, ou que tem um rótulo de hippie, de meio doido, alienígena, que a gente vive em um mundo irreal. Mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que os vegetarianos e os veganos são aquelas pessoas que escolhem olhar para a realidade, param de pôr uma venda nos olhos para o que acontece na indústria alimentícia, aqui especificamente em relação à exploração animal, né, aos produtos de origem animal. E eu entendo que existem pessoas que não são tão sensíveis aos animais, mas é muito comum, acho que a maioria é sensível sim. Tem muita gente que tem animais de estimação e trata como se fosse da família. Essas pessoas, eu acredito que seriam incapazes de matar um animal para comer, ou então de submeter esse animal ao processo de criação que existe dentro da indústria, porque ele passa por uma vida bem sofrida. Então as pessoas se enganam, elas não querem ver isso que acontece e pagam alguém para fazer aquilo por elas, né? E daí compram a bandejinha de carne no mercado e como se aquilo não viesse de um bicho, como se aquilo não tivesse vindo de uma vida. Essas pessoas sim, eu acredito que vivem numa ilusão, e daí você chega e fala alguma coisa disso, né, que lembre que aquilo veio de um bicho que morreu, que passou por sofrimento. É comum a gente ouvir a frase, não quero nem ouvir porque isso vai estragar meu almoço. Acho que aí sim tá a ilusão e talvez até a hipocrisia, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Eu sei que muitas pessoas aqui já têm noção do que acontece com os animais, do processo industrial para a produção de carne, já são vegetarianos, mas eu quero dar uma abordagem diferente. Eu resolvi fazer esse vídeo, né, esse primeiro vídeo com esse tema, para falar desse processo de criação animal, de exploração animal, um compromisso com a verdade, com base nas pesquisas que eu fiz e no que eu acho que realmente acontece, sem sensacionalismo, sem aumentar, sem falar, sem pegar uma exceção e tornar o comum a regra, o que aconteceriam para todos os animais, e sem também maquiar nada, sem deixar de menos qualquer procedimento, qualquer sofrimento, qualquer dor. E claro, é muito conteúdo, eu vou tentar falar de uma forma sistemática, resumida, mas que apresente a realidade e que apresente para vocês um panorama geral do sofrimento que os bichos passam e da questão ambiental também, dos impactos de produtos de origem animal para a nossa alimentação causa no meio ambiente, por que isso
insustentável hoje em dia. E aí eu já vou avisar aqui que eu não pretendo tratar esse assunto de maneira sensacionalista. Não vou colocar imagens fortes aqui de sofrimento animal, não é meu estilo, mas não vou fazer isso por duas principais razões. Porque eu acredito que se você está aqui, se você se inscreveu nessa semana do vegetarianismo saudável, você já está tocado pela causa, você já deve ter visto algumas coisas que realmente acontecem e que sim, é bem pesado, é bastante sofrimento, mas se você já está sensibilizado, eu não vou te expor de novo esse sofrimento. E se você ainda não viu, você pode procurar, tem documentários, tem na internet, é só dar um Google aí que não vai ser difícil você achar. E o segundo motivo é que o discurso sensacionalista acaba causando um bloqueio nas pessoas, né? E se a gente analisar a fundo, esse discurso prejudica a causa, né? Um discurso bem embasado, que alerte as pessoas ao nosso redor de maneira centrada do que acontece, falando com seriedade, com calma, é muito melhor. Quando você fala alguma coisa que parece muito horrenda e absurda, apesar de ser verdade, as pessoas criam bloqueio e acham muito absurdo e não aceitam mais o que você diz a partir dali. E daí a gente perde por continuar sendo visto como um estranho, alienígena, e ninguém entende a nossa causa. E perde o meio ambiente, perde os animais, eles perdem a oportunidade de trazer mais uma pessoa para a nossa causa. É por isso que eu acredito que a gente deve cuidar muito do tom que a gente usa para falar sobre o vegetarianismo, o veganismo e as causas que levam a pessoa a se tornar vegetariana ou vegana, que ela pode mudar totalmente a impressão que os outros têm da gente, né? E aí essa linha que eu vou seguir aqui no vídeo. Outra possibilidade é que as pessoas pensem na criação de carne como era antigamente, como viram no sítio, com animais soltos, mas é bem diferente do que acontece hoje em dia. A gente não tem condições mais de criar, né, com tanta gente nas cidades e pouca gente no campo, não tem como criar animal como se criava antigamente. Então aquela figura não existe mais, quase não existe mais. A indústria de carne e de leite, de ovos, faz com que os animais sejam tratados quase como objetos, passam por uma produção industrial, né, que é mecânica, é desumana, eles até morrer eles passam por confinamentos, procedimentos degradantes e dolorosos. Então eu vou falar agora um pouco do que acontece com cada tipo de animal. Alguns têm várias semelhanças no processo de criação, mas têm características de cada processo, né? Eu vou dar uma pincelada em cada uma delas. Então, o primeiro processo que a gente vai abordar aqui, que a gente vai contar um pouco como acontece, é o gado para corte, que é a carne que a gente consome mesmo, né? No Brasil, o gado para corte é criado em sua maioria no sistema extensivo, né? Ele é solto no pasto, em alguns outros países ele é confinado a vida toda, mas aqui no Brasil a maior parte da criação fica solta no pasto e 3 meses antes do abate eles são confinados para que seja possível controlar a engorda do animal nesse período, né? Para que eles fiquem sem tanta movimentação, fiquem num espaço limitado, sem andar muito, para que eles não percam peso e engordem para estarem no ponto de abate, vamos dizer assim, né? E daí depois disso ele passa para o transporte, que é um período bem crítico para o animal, porque ele vai passar, vai ficar num caminhão com os outros animais juntos, apertado, balançando. Aí também depende muito do motorista que está conduzindo o veículo, né, para que eles não sofram quedas, para que não sofram contusões. Eles ficam expostos ao sol, ao calor, ao frio, eles desidratam, então eles perdem até 3%, até não, geralmente eles perdem 3%, segundo a Embrapa, do peso no transporte até o abatedouro, né? Eles ficam sem água, sem comida, apertados, se lesionam muitas vezes. E daí tá, eles chegam, depois desse período já exaustivo que é o transporte,
disse que o transporte pode durar até 24 horas, segundo as práticas de bem-estar animal, mas a gente não tem segurança de que vai acontecer em até 24 horas, se vai acontecer alguma coisa com o caminhão, ou até regularmente ocorre mais e não tem fiscalização. A gente não tem como garantir que não vai passar mais tempo os animais nessa situação, né? E aí ele chega no abatedouro e o correto seria que ele passasse por um banho de água fria para tirar a sujeira e um pouco do estresse. Eles são hidratados, e isso a indústria faz para melhorar a qualidade da carne, porque eles dizem que um animal estressado acaba produzindo substâncias que não são boas para a carne. Então é sempre assim, não é que eles vão dar para o animal ficar calminho, é com interesse comercial, né, da carne ficar boa. Onde eles podem economizar, eles economizam. E aí ele vai para o corredor para passar para o atordoamento. O que é o atordoamento? É um processo para deixar o animal inconsciente para ser abatido, né? Que ele é abatido através da sangria, que é feito um corte no pescoço do animal e ele sangra até a morte. Para ele não passar por esse processo consciente, a prática que se tem hoje, o processo que se tem hoje, e que dizem que é para o bem-estar animal, tornar ele inconsciente através do atordoamento, que no caso do gado ocorre com uma pistola pneumática que dá um tiro no cérebro. O problema é que nem sempre o animal de primeira já fica inconsciente com esse tiro. É difícil você acertar exatamente o ponto correto do cérebro do boi quando ele está ali entrando no corredor. O animal sente o que está acontecendo, entendeu? As boas práticas dizem que são espaços separados, que o animal não perceberia, não vê o que acontece com o outro. Mas, gente, se você procurar vídeos, não sei se vocês já viram, mas se você procurar vídeos deles nesse corredor da morte, vamos dizer assim, nesse corredor pro abate, basta olhar no olho do animal que você vê que ele está aterrorizado, que ele sabe sim o que está acontecendo, que ele está sentindo que o companheiro dele, que está ali na frente dele, acabou de morrer. Os animais são sencientes como a gente, eles têm capacidade, não tem uma inteligência humana, não é isso, mas eles têm inteligência, eles sabem o que está acontecendo, eles têm instinto, eles sentem o cheiro do sangue. Então é bem complicado, gente. Você vê as imagens, você vê o olho saltado, aquele olho assim aterrorizado, o olhar do animal diz muita coisa. É inesquecível assim aquele olhar. E aí então muitas vezes ele vai para esse atordoamento, leva mais de um tiro algumas vezes, porque às vezes o animal é muito robusto, é grande, não consegue ser imobilizado com apenas um, então ele pode levar aí até uns 3 tiros. Depende muito também do profissional que está fazendo esse procedimento, porque tem que ser treinado para saber o local onde é aplicado, né? E daí, teoricamente, ele fica inconsciente e escorrega por uma rampa e amarrado por um dos pés, fica de ponta cabeça para ser feito o corte e a sangria até a morte, né? O risco que o animal corre aí é de não ficar insensibilizado realmente, dele passar para a fase do abate consciente e daí sangrar até a morte conscientemente, ou de passar muito tempo entre o atordoamento e a sangria, porque o atordoamento garante 3 minutos de inconsciência. Se passar desse tempo, ele pode ficar consciente novamente e daí vai passar pelo processo do abate sentindo tudo que está acontecendo. Então o boi, além de viver muito menos do que ele vive na natureza, ele passa por confinamento, transportes exaustivos, muitas vezes maus tratos, corredores da morte,
Aí pode ocorrer atrapalhos nesse atordoamento e ele pode ser até morto conscientemente, né? É horrível, mas é o que acontece. A indústria sempre fala em bem-estar animal, né? E os pecuaristas defendem que os animais são muito bem tratados, muito bem cuidados e que não é nem interessante para eles que o animal fique estressado, que fique doente, que passe por muito estresse, porque isso prejudica a qualidade da carne. Né? Mas a gente não tem garantia de que essas práticas são reais, de que todos os animais vão passar de maneira tranquila por esse processo. Na verdade, não tem como passar de maneira tranquila, né? Mas, para mim, a possibilidade de um único animal, de uma única vaca, ser maltratado, sofrer alguma dessas coisas que eu falei, só a possibilidade disso acontecer já é motivo suficiente para que eu não concorde com isso, que eu não financie isso e que eu não queira que isso aconteça, que eu não cause isso para nenhum animal. Então, a gente não pode garantir que todos os processos ocorreram perfeitamente, que os funcionários foram bem treinados, que a empresa não está querendo economizar em algum aspecto, que vai ter fiscalização, não tem garantia nenhuma disso. E aí, se tratando do leite, né? A gente muitas vezes pensa que o leite, a produção de leite vai ser menos cruel que a produção de carne, porque a gente não precisa matar o bicho para produzir o leite, né? Mas é aí que a gente se engana. Eu, pessoalmente, muita gente que conhece esse processo concorda que a vaca leiteira sofre muito mais que um gado para corte, né? Porque ela passa a vida inteira, que são cerca de 4 anos que ela vive, num ciclo de exploração repetitivo, exaustivo. Então, para começar o ciclo, a vaca vai ser inseminada artificialmente, porque assim como os humanos, como as mulheres, as vacas só produzem leite quando elas têm filhos. Então, elas têm geralmente cada vaca tem um bezerro por ano, mais ou menos. Aos 2 anos de idade, uma vaca já é considerada adulta e pode começar a se reproduzir. A gestação de uma vaca dura em torno de 9 meses e 100 dias depois do animal parir, ele já pode emprenhar de novo, né? Então ele já pode engravidar de novo. E os bezerros são separados de suas mães 1 ou 2 dias após o parto, né? Isso se forem seguidas recomendações para o bezerro receber o colostro. A separação entre a vaca e o bezerro é um processo muito difícil para os dois, porque a relação maternal entre eles é bem forte, parecida até com a relação humana de mãe e filho. Tanto a vaca quanto o bezerro ficam desesperados, os bezerros gritam, as vacas chegam a chorar, e essa sensação de luto, de perda, dura por dias. É uma etapa bem triste emocionalmente, e não é difícil encontrar vídeos ou documentários que retratem essa tristeza dos dois, né, do bezerro e da vaca no momento da separação. Se você quiser assistir, é fácil, você vai encontrar na internet. Mas continuando, as vacas passam muito mais tempo confinadas do que os gados de corte, né? É uma tendência a produzir leite com vacas 100% confinadas, em barracão, onde com temperatura controlada, com comida controlada. O que significa isso? Porque aí a produtividade de leite aumenta, né? Mas isso significa que a vaca vai passar a vida toda dela indo da ordenha para o barracão, do barracão para a ordenha, né? Sem contato aí com o mundo natural e externo, né? Isso para que as vacas produzam mais leite e seja mais lucrativo, porque aí não precisa de uma extensa área, né, de terra para que a vaca fique pastando ao ar livre, e eles podem produzir mais leite no espaço menor. A ordenha da vaca ocorre em torno de 3 vezes por dia, né? Uma vaca pode produzir até 50 litros de leite por dia nesse sistema de confinamento. Em razão dessa ordenha frequente, do processo ser mecânico e a quantidade de vacas ser muito numerosa, podem ocorrer lesões, né? É comum que ocorra lesões nas tetas, infecções, sangramento, até tem um nível tolerável de pus no leite que a Anvisa aceita que tenha uma quantidade X de pus no leite, justamente por causa desse processo que causa infecção. E aí o tratamento disso, se as vacas são tratadas corretamente,
se esses ferimentos são cuidados, vai depender muito do produtor que quer ou não investir em medicação, em veterinário, para que elas sejam tratadas, de fiscalização, depende de um órgão que vai e fiscalize se isso está ocorrendo certo, de se compensa ele fazer esse trabalho em relação à produtividade. A gente tem que, infelizmente, pensar que o dinheiro sempre fala mais alto nesses casos, né? E aí depois que a produção do leite cai, elas vão para o abatedouro como gado de corte normal, se der para ser aproveitado dessa forma, né? Então, além de no final morrer como o gado de corte no abatedouro normal, elas passam a vida inteira delas sendo exploradas sucessivamente, sendo separadas, engravidando, tendo seus bezerros separados e sendo sugadas diariamente por horas. E aí, gente, o que acontece com os bezerrinhos que são separados das vacas? Se eles forem fêmeas, eles vão ser utilizados para se tornarem novas vacas leiteiras. Então, eles são separados da mãe, são alimentados com outro tipo de alimentação, né? Já que eles não vão tomar o leite, porque o leite que era para eles são os humanos que vão tomar. E aí elas vão seguir o mesmo ciclo de vida das mães. Se forem machos, os bezerros não interessam para a indústria do leite, né? Porque eles não dão leite. Então eles podem ser vendidos como carne de vitela, né? Que é a carne de gado novo, na verdade a carne de um bebê boi, de um boi bebê. E daí também tem muitos tratamentos cruéis para fazer a carne de vitela, porque os bezerros passam um tempo sem se mexer, passam um tempo no escuro, tudo isso para produzir uma carne mais macia, mais saborosa, que, enfim, é até difícil falar porque parece ridículo, né? Matar um bebê, para mim é como se fosse um bebê. E outros não vão nem para esse processo de carne, são descartados. Tem algumas substâncias dele que se aproveitam, né? Até mesmo para a produção de queijos, geralmente como coagulante do queijo, se usa uma substância do sistema digestivo dos bezerros. Então, também é bem cruel que você acabe pensando que alguns deles são assim descartados como se fossem sem valor nenhum. Em relação aos porcos, bom, os porcos vivem uma vida bem mais miserável que a dos bois, porque eles vivem em confinamento a vida toda. Então, quando eles ainda são leitões, né, pequenininhos, eles têm os seus rabos e orelhas cortadas e etiquetadas, sem anestesia, os dentes são cerrados e, além da castração que ocorre nos machos, também sem anestesia. Logo depois eles vão pro confinamento e ficam todos juntos, né, uma grande quantidade de porcos juntos, com pouco espaço, e por isso que tem esse procedimento de tirar o rabo, né, para que pelo estresse é comum que se eles ficassem com o rabo, eles praticassem canibalismo, comessem o rabo do outro, pelo estresse que eles passam de ficar tanto tempo num lugar fechado, apertado, com muitos porcos juntos. Então, é justamente isso, para evitar que eles façam isso, que tem esse procedimento de arrancada dos rabos. Na questão da reprodução, as porcas mães, né, são chamadas de matrizes, são inseminadas artificialmente. Na questão da reprodução, né, de como são feitos novos porcos, as porcas mães chamadas de matrizes, que vivem para a procriação, né, elas vivem cerca de 2 anos e meio de vida, e elas vivem em baias rodeadas por barras de ferro e são inseminadas recorrentemente. E tem suas crias, quando elas têm as crias, elas vão para a baia de amamentação, que também é uma baia rodeada de barra de ferro, onde elas ficam quase sem se mexer, sem conseguir levantar, ficam assim deitadas de lado para os filhotes conseguirem chegar nas tetas e conseguirem mamar, né? Mas é uma situação muito degradante dessa cela de amamentação, porque é tão apertado que às vezes ela acaba
deitando em cima do filhote, não consegue nem se mexer para sair, ele acaba sendo esmagado e morre esmagado pela própria mãe. Alguns que ficam um pouco doentinhos e acabam perecendo ali sem supervisão nenhuma. A porca também tem que vir assistir ele morrer, definhar, sem poder fazer nada porque ela mal consegue se mexer. E os porcos em geral são animais de natureza muito sociáveis. E daí eles ficam tão estressados que eles estão ali presos, sem nem poder se virar. Essas baias, elas não permitem nem que o animal vire de lado. Que eles passam tanto tempo ali estressados que eles ficam mordendo as barras das células o tempo todo, né? E aí, com poucos tempos de vida, depois da amamentação, os filhotes são separados das porcas e alimentados artificialmente. E daí, depois de passar por aqueles procedimentos que eu disse, né, de retirada do rabo e cerrados os dentes, eles vão para esse confinamento comum, são amontoados e são obrigados a fazer suas necessidades e comer no mesmo local. É curioso porque a gente tem a ideia de que porco é um animal sujo, mas eles não são sujos por natureza. Eles não comem e fazem as necessidades no mesmo local se eles tivessem um local livre, né? Eles fariam as necessidades num local e iriam comer no outro. Então essa é a realidade, né, do porco, da vida do porco enquanto ele não é morto. Ele nasce nessa situação já, as matrizes, que são as mães, sofrem ainda mais, e os porcos em geral ficam nesses chiqueiros, todos abarrotados e sujos e com pouco tratamento. Na questão do abate, o abate do porco é parecido com o abate do boi, né? Eles também vão ser transportados naquele mesmo esquema, passam pelos mesmos problemas do transporte, chegam no abatedouro e vão para o atordoamento. Só que o atordoamento aí nesse caso é feito por choques ou por câmaras de gás carbônico, né, para deixar eles inconscientes. E aí o choque, mais ainda do que na questão do boi, é falho muitas vezes de primeira. Então eles recebem vários choques antes de ficarem conscientes, né? É comum que precisem receber vários choques. Diferente dos bois, que geralmente são atordoados um por um separadamente, é bem comum que os porcos estejam juntos num grupo pequeno, assim, de até uns 4, 5 porcos, quando recebem esse choque de atordoamento. Depois do atordoamento, eles são dependurados de cabeça para baixo e vão para a sangria, semelhante ao que acontece com os bois. E daí o problema, o medo é que eles passem para essa fase conscientemente também e sangrem até a morte, sentindo tudo. Sobre as aves, eu vou falar aqui das galinhas, dos frangos, né? Eles geralmente são chocados, né? Os ovos inseminados são chocados por incubadoras e poucas horas depois de nascer, eles são carregados em caixas aos montes, né? Os milhares de pintinhos que nascem nesses pavilhões de incubadoras vão para os pavilhões de engorda, onde eles ficarão confinados durante os seus 32, 40 dias de vida. Eles apresentam um crescimento ultra rápido. Isso é um resultado da manipulação genética, né, e seletiva que a indústria fez para que pudesse maximizar a quantidade de carne neles e que, né, vendesse mais carne. Então, nas 2 semanas seguintes, os frangos crescem rapidamente e quase esgotam a área do pavilhão. Já fica bem difícil de se movimentar. E como eles crescem muito rápido e o peso deles não é proporcional à estrutura, eles têm uma estrutura que não suporta um tamanho tão grande de carne, eles têm dificuldade para andar, para se locomover, para levantar, eles têm lesões e eles continuam nesse pavilhão amontoados, sem verificação se um está bem, se o outro não está, ficam lá perecendo. Alguns passam muito tempo sentados porque eles não conseguem ficar de pé,
Então essa é a vida inteira deles, eles passam essa vida inteira que é curta, né, porque uma galinha podia viver muito mais, um frango podia viver muito mais, mas eles passam esses poucos dias de vida deles amontoados, estressados, com iluminação artificial para que eles cresçam mais, com dores, porque eles não aguentam o tamanho que eles têm, e daí com apenas 5 semanas de vida, esses frangos que atingem o peso adequado para o abate, vão para o abate. Essa retirada do pavilhão ocorre geralmente à noite, para que eles não saibam direito o que está acontecendo. Os frangos que adoecem no tempo de engorda, né, não são tratados, nem é feita uma verificação de, pô, esse aqui não tem como salvar, vamos ter que sacrificar. Eles ficam lá e perecem, são pisoteados, são misturados, os outros frangos têm que conviver com aquele colega ali que morreu e ficou por ali. Se você pensar que o normal de um animal é viver livre na natureza, e além deles serem eles nascem já para sofrer, porque eles já nascem geneticamente modificados num formato que eles não aguentam, e ainda tem que passar confinado, sem espaço, estressado, até que eles sejam levados para o abatedouro, né? Eles geralmente são levados para o abatedouro em caixas, né? São pegos assim pela perna de qualquer jeito e coloca nas caixas, enfia como se fossem umas gavetas, umas caixas empilháveis, e a retirada dessas caixas, quando, né, passam por aquele período de transporte, que também é sofrido, como eu já falei lá no caso dos bois. Chegam no abate, eles são pendurados de ponta cabeça pelos pés numa linha de produção da indústria e são mergulhados numa água eletrificada para insensibilizar, para ocorrer o corte no pescoço, né, que vai ser o abate em si. O que acontece é que muitas vezes algumas aves são muito pequenas e não alcançam a cabeça dentro da água, outras se contorcem para fugir do afogamento, então elas dobram o pescoço e acabam não recebendo esse banho de água eletrificada, e daí vão passar pelo processo de corte de modo consciente, né? E isso ocorre muito a cada minuto no Brasil. Mais de 10 mil galinhas passam por esse sistema a cada minuto no Brasil, gente. É muita galinha que tem sentimento, sim, tem inteligência, sente dor, sabe que está indo morrer. O processo de produção de ovos é bem mais cruel do que o de frango, simplesmente. Assim como ocorre com leite, em que o processo de leite ainda é mais cruel do que o gado para corte, nos ovos também. O processo de produção de ovos é bem mais cruel do que simplesmente um frango para corte. Então, o que acontece? Logo que os pintinhos, que vão ser galinhas poedeiras, né, que são as galinhas que põem ovos, nascem, eles já sofrem uma triagem. Eles já passam por uma triagem onde os machos serão descartados, porque eles não servem para pôr ovos e eles também não são padrão do frango de corte. Então, eles são triturados vivos. São vários pintinhos numa esteira, a gente geralmente vê aqueles pintinhos, coisa mais fofinha, que bonitinho, dá vontade de pôr na mão e cuidar. E não é essa a realidade é que milhares de pintinhos nasçam a todo momento e passem por um triturador, lâminas que cortam eles vivos ainda. De cortar o coração, dá vontade de se falar, pelo amor de Deus, que eu vou levar tudo para minha casa. É bem difícil de ver essas cenas também, se vocês procurarem, vocês encontram. E daí as galinhas que crescem e vão se tornar galinhas poedeiras, passam a vida inteira delas confinadas dentro de gaiolas. Para, Vini. Aqui eu mudei a ordem. Sobe um pouco. Aí os pintinhos fêmeas vão se tornar galinhas poedeiras, que vão parar dentro de gaiolas minúsculas, onde elas vão passar a vida inteira delas somente pondo ovos, sem espaço nem para abrir as asas. Aí elas ficam, são várias gaiolas, mas as gaiolas têm mais de uma galinha, elas ficam até 5 galinhas juntas,
para que elas não se machuquem durante esse tempo, porque elas ficam muito estressadas, não é normal para elas viver naquele ambiente, elas passam por um processo de depicagem. É uma lâmina quente que corta o bico da galinha quando ela ainda, antes de entrar aí nessa gaiola, corta o bico sem anestesia para que ela não consiga ferir a outra colega que está na gaiola, para que elas não consigam se ferir com a ponta do bico, né? E esse processo também tem outra finalidade, que é para que elas não consigam selecionar os grãos da ração, né? Quero pegar um, não quero pegar outro, então elas são obrigadas a comer tudo para não haver desperdício de ração. Uma galinha na natureza, né, na vida normal, não bota tantos ovos quanto uma galinha poedeira dessas de indústria, né? Porque um ovo demora de 25 a 26 horas para se formar dentro do corpo da galinha. E as galinhas mantidas em cativeiro colocam pelo menos um ovo por dia, mas isso é estimulado. Além da seleção genética, do trabalho genético, elas passam 24 horas por dia com a luz acesa. Então o organismo dela entende que sempre é dia e produz incessantemente os hormônios para formar esse ovo. Além aí da manipulação genética e de estímulos na alimentação para que isso ocorra, elas não têm um ninho, então o ovo delas, elas põem o ovo e o ovo não fica ali, o ovo cai, né, na esteira que recolhe os ovos, e ela não tem consciência de que ela colocou o ovo porque ela não sente a presença do ovo, então o organismo dela também já entende que é preciso pôr ovo, porque ela não está identificando ovo nenhum, e fica nesse ciclo, preciso pôr outro ovo, preciso pôr outro ovo. Isso também causa um desgaste, um estresse enorme para elas, né? Então elas passam a vida inteira trancadas nessas gaiolas, mal podendo se mexer, só comendo e pondo ovos e estressadas. Eu já vi até imagem de galinha que provavelmente se machucou, não conseguiu se mexer, e a pata dela, né, o pé dela se fundiu praticamente na grade da gaiola, porque não conseguiu. Acho que deve ter o pé se recuperado de alguma lesão com o metal da gaiola no meio, então ela não conseguia nem tirar o pé dali, ela ficava só ali parada. É bem terrível assim, e saber que isso pode acontecer a todo momento. Depois que elas passam por uma baixa na produtividade, né? Mais ou menos em um ano elas diminuem a produtividade, não botam mais tantos ovos, aí elas passam para o abate também, como os frangos de corte. E peixe? Nem peixe? Aquela famosa pergunta, né? Nem peixe. Bom, os peixes que nós consumimos são geralmente de criação e são mortos por sufocamento. É como se fosse um afogamento nosso, né? E pior ainda se fosse por pesca artesanal, que a gente joga um anzol para pegar o peixe, né? Esse anzol rasga a mucosa da boca dos peixes, que é uma parte extremamente sensível dos peixes. E você pensa que para tentar se livrar do anzol, eles usam toda a força deles, do corpo inteiro, com um ponto, né, justamente apoiado num ponto que é justamente o mais sensível do corpo deles. Então, eles passam sim muita dor, muito sofrimento. Muitos pensam que o peixe é um animal insensível, né? Que ele não sentiria tanto como os mamíferos e outros animais. Mas os animais marinhos sentem tanto quanto os animais terrestres. Eles são sencientes também, eles têm essa capacidade de estarem conscientes, de sentir dor, medo, alegria, têm esses sentimentos, eles são inteligentes. Os polvos, por exemplo, são mais inteligentes que cães e gatos, e eles possuem grupos sociais complexos até. A expressão, né, de como eles são animais comuns e eles têm que ser dignos, sim, de respeito e do nosso sentimento também. O que acontece é que a gente não consegue interpretar a expressão deles, né? A gente consegue entender o sofrimento de um mamífero porque é mais parecido com o modo que a gente expressa o nosso sofrimento. Mas por eles serem seres aquáticos, às vezes a gente não consegue ver esse sofrimento. Mas eles são bem sensíveis sim, e também passam por dor e sofrem muito.
Por exemplo, uma truta leva até 10 minutos para morrer, então ela fica 10 minutos agonizando, sofrendo até morrer, né? E outros peixes que são confinados em tanques e cercados para serem criados de forma artificial também. E aí a gente pode começar a falar já da parte ambiental, né? Eu falei um pouco dos animais, e daí da parte ambiental eu já vou começar falando dos peixes, que foi o último animal que eu falei. É importante a gente lembrar que a pesca industrial causa um enorme dano aos ecossistemas dos oceanos. Muitas espécies marinhas são pescadas por engano pelo método de arrasto, né, que são enormes redes, tamanho até de estádios de futebol, que são lançadas ao mar e arrastam tudo que vem pela frente, né? Então é uma rede gigante que o navio lança e ele vem puxando tudo que vem pela frente. A intenção é pegar os peixes comerciais, mas vem arrastando várias espécies marinhas, vegetação, fazem uma varredura no solo, destroem ecossistemas de corais, né? Eles destroem os ecossistemas por onde eles passam. Nessa rede é comum que a gente encontre tartarugas e outras espécies não destinadas ao comércio, que muitas vezes acabam morrendo porque não tem como fazer uma seleção, né? Quando ela retira a rede, elas muitas vezes já estão mortas. Outros peixes, como o salmão, são criados em fazendas aquáticas, né? São tanques nos oceanos e são alimentados por ração dentro desses cercados, liberando os dejetos nos mares, porque eles são criados ali nos mares mesmo. E a carne de animais terrestres também causa grande impacto ambiental. Isso porque grandes áreas são desmatadas para a plantação de grãos, e esses grãos vão virar ração animal da pecuária, né? Outras áreas são desmatadas para a criação de gado extensivo, para pasto. E a produção brasileira de carne tem aumentado muito, e com ela o desmatamento, né, das florestas, e o que sempre espanta aí é principalmente a floresta amazônica. A pecuária hoje avança até por áreas protegidas, e até 65% do desflorestamento da Amazônia é em razão da pecuária. Além disso, a produção de carne consome enormes quantidades de água potável. Para produzir 1 kg de carne bovina são necessários 15.500 litros de água. 1 kg de carne suína, 6.000 litros de água. 4.000 litros de água para 1 kg de frango. 1 kg de manteiga, 18.000 litros de água. A gente pode fazer uma comparação: para produzir 1 kg de cereal são necessários 1.600 litros de água. A diferença é muito grande de um produto animal para um produto vegetal. Isso porque os animais vão comer os grãos produzidos. Então, quando você produz uma carne ou um produto de origem animal, ele acumula tanto o gasto do vegetal que veio antes, que serviu para alimentar o animal, e os gastos dele próprio. Então, a pegada ambiental da produção de produtos de origem animal é muito maior. E aí a gente falou dos recursos necessários para produzir a carne, mas ainda tem os resíduos da produção de carne, né? Pode ser estranho, mas um dos principais resíduos poluentes da produção de carne é a flatulência do gado. É o pum deles mesmo. Eles emitem no pum muito gás metano, que é um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global. A gente ouve muito falar do gás carbônico, né? Mas o gás metano é mais eficiente na captura da radiação solar, então ele aquece mais. O impacto do gás metano na mudança climática é 21 vezes maior do que o gás carbônico, né? Então ele é bem pior do que o gás carbônico no geral. E as fezes que os animais liberam, tanto do gado quanto do porco e galinha, possuem óxido nitroso, cujas emissões resultam em um poder de aquecimento global até 310 vezes maior que o gás carbônico, né? Isso segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. É um documentário muito famoso sobre o impacto ambiental do consumo de carne, que se chama Cowspiracy, e que eu recomendo vocês assistirem se tiverem interesse. É muito bem dirigido. Mostra que a produção de carnes emite mais gases de efeito estufa do que toda a cadeia de transporte do mundo junta. E isso é pouquíssimo divulgado, né? Até mesmo por ONGs de proteção ambiental, porque esse poder que o setor pecuarista tem é muito forte, eles têm muito dinheiro
e geralmente eles estão em peso nas bancadas dos congressos, não é só no Brasil, é em todo lugar do mundo, e é uma atividade que gera muito lucro, né? Há demanda por carne, então é uma atividade que gera muito dinheiro, tem poder econômico, é muito difícil que essa informação chegue para as pessoas numa fonte assim esclarecida, num jornal ou até mesmo por um Greenpeace. Então é difícil a gente fazer essa conexão. Mas se a gente parar para pensar, só a produção de carne no mundo polui mais e emite mais gases de efeito estufa, causa mais aquecimento global que toda a emissão de gases decorrente de carros, de ônibus, de trem, de avião, de navio. É muita coisa. A gente fica preocupado com gasto de água, com meios de transporte, mas se a gente comer um bife, a gente vai provavelmente gastar mais água do que a gente poderia economizar uma semana inteira na nossa casa, né? A média nacional é de que a gente gaste 150 litros de água por habitante por dia por casa, sendo que um bife a gente gasta 1.600 litros de água, um bife aí de 100 gramas. Que é um bife pequeno, né? Então, se você quiser economizar água mesmo, é muito mais eficiente você não comer a carne no almoço do que escovar o dente com a torneira fechada. E parece uma coisa absurda, né? Porque quando a gente sempre ouve, é repetitivo a instrução de economia de água, de fechar a torneira, mas ninguém fala que você pode comer menos carne e você vai ajudar muito o meio ambiente com isso. Continue comigo nessa semana do vegetarianismo saudável, eu tô adorando essa experiência, espero que eu possa estar ajudando vocês, assim como eu tô gostando de fazer. E até quarta-feira no próximo vídeo. Muito obrigada, um beijo e até mais!